vamos fazer a leitura do verso 7. Logo após, nós faremos Romanos, capítulo 1, e o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: a todos os chamados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, nós te louvamos porque realmente temos um privilégio de poder estar na tua casa no primeiro dia da semana, para juntos, Senhor, louvar, adorar e engrandecer o teu santo nome, que é digno de nosso louvor, de nossa adoração e especialmente, Pai, da nossa gratidão. Então estamos diante da tua palavra, que ela venha mesmo cheia de graça e de verdade. Que o teu Santo Espírito, que é o autor da palavra, possa ser o nosso professor nessa manhã, revelando as coisas que a ti pertence, Pai, a cada coração. E cada coração que chegou nessa manhã, Pai, desde os pequeninos, os intermediários, os adolescentes, jovens, e nós aqui, Pai, os adultos, possamos entender a tua palavra, possamos crescer na graça e no conhecimento. Nos ajuda, Pai, para a edificação das nossas vidas. E se há entre nós uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, que ainda não tem a salvação, que o Senhor, que é o autor da salvação, faça conforme te apraz. Fica conosco nessa manhã tão especial, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Irmãos, nós estamos tratando aqui no livro de Romanos e vendo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja ali em Roma. E ele identifica a quem ele escreveu. E no verso 7 diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma. Então ele identifica as pessoas a quem foi escrita a carta. A todos os amados de Deus que estais em Roma. E nós temos visto isso, né, que ser realmente um amado de Deus é um grande privilégio. E a característica de um amado de Deus, verdadeiramente, diz aqui o verso 6, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. O amado de Deus, ele é aquela pessoa que é chamado, primeiramente, para ser de Jesus Cristo. Essa é a chamada soberana de Deus, uma chamada individual, uma chamada pessoal. A Bíblia mesmo declara o amor de Deus como um amor geral, e é verdade. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de forma geral, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é o amor geral de Deus pela humanidade, por esse mundo mesmo perdido, mas passa a ser um amor específico, especial, individual, quando diz assim: para todo aquele que nele crê. Aí já individualiza, né? Então, o que crê em Jesus Cristo, esses são realmente os chamados de Deus. E aqui diz: para serdes de Jesus Cristo. Essa é a chamada individual, especial para a salvação. Deus chama, porque a Bíblia diz que aqueles que ele, antes da fundação do mundo, já elegeu, já predestinou, já separou, conforme o seu agrado. Foi da vontade de Deus, do seu querer, não tem nada conosco. Então, por isso que eu digo que nós, aqueles que foram chamados, né, separados por Deus, somos realmente privilegiados.
num mundo, não é, de bilhões de pessoas, e você e eu foi chamado. Essa chamada especial para ser de Jesus Cristo. É a chamada para a salvação. Não é? Então nós tratamos disso. Mas a característica de um amado de Deus é que realmente foi chamado para ser de Jesus Cristo. Mas continua, né, o apóstolo Paulo. Ele diz aqui no verso 7, os amados de Deus não só foram os chamados para ser de Jesus Cristo, mas diz aqui, né, verso 7, olha, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, agora, chamados para serdes santos. Então, é outra etapa, podemos dizer assim, da salvação. A salvação, ela não termina no chamado, né, na chamada especial para ser salvo. A salvação é muito maior do que isso, mas ela continua com a chamada agora para a santificação. Porque essa pessoa aqui, que é chamado santo, é o nome que Deus dá ao salvo, ao que já foi salvo. Então ele é chamado por Deus de santo. E a palavra santo quer dizer separado. Foi separado. Para ser santo, né? É que nós chamamos a Bíblia a chamada para a santificação. É uma nova vida, a vida do salvo, ele foi chamado, separado para ser santo. Então, é isso que nós estamos vendo, que Paulo identifica, né, os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de Jesus Cristo, a chamada da salvação. E agora, chamados para ser de santos, a chamada para a santificação. É a nossa vida depois da salvação. E a salvação vai ser concluída, não é? Quando esses chamados, não só para ser salvos, não só para ser santos, mas vão ser chamados para a glorificação. E o que é realmente a glorificação? É o momento em que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, virá buscar aqueles que ele já chamou. E vai haver uma transformação desse corpo. Esse corpo pecaminoso, que ainda não foi remido. O Espírito Santo, o Espírito sim, mas o corpo ainda não. Então é a conclusão da salvação, a glorificação, quando esse corpo será transformado e seremos semelhantes ao corpo de Jesus Cristo. Então, aí sim, não é? Mas esse dia ainda não chegou. E enquanto isso, nós que somos salvos, somos chamados para sermos santos e viver como um tal. E nós temos aprendido, né, que a santificação, ela é um processo, ela é crescente, ela é para frente, né? É produzindo, é transformando. Então não é algo estático, estacionário, não. Ela é crescente. E a santificação, ela é a prova da salvação. Só está sendo santificado quem é salvo. Porque a santificação é imperativo que a pessoa seja salvo. Jamais alguém vai ser santificado ou vai se tornar nesse processo de santificação se não for salvo, porque a santificação não é algo somente pessoal da nossa vontade, mas é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E só quem está sendo santificado é quem é salvo, é quem já tem o Espírito Santo. E a prova que você e eu temos o Espírito Santo é que nós estamos sendo santificados. Então, irmãos, isso é importantíssimo na nossa vida cristã, no nosso relacionamento para com Deus. E eu estou colocando, né, que o alvo para a minha vida, primeiramente, e para a tua vida, se você é um filho de Deus, um separado de Deus, um nascido de Deus, é a santificação. É a prova
que você é verdadeiramente um filho de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Amados de Deus. Existe milhões de pessoas nesse mundo que ainda não são, né, um amado de Deus, porque ainda não foram salvos. Mas há milhares que já são salvos, né? Mas a prova que é que está sendo santificado. E eu parei mesmo, né? E diz, olha, nós vamos tratar desse assunto porque é importantíssimo para a sua vida e para a minha vida. Até a prova que eu e você vamos para o céu um dia é se você e eu estamos sendo santificados. A Bíblia diz, se você quiser ver, Hebreus 12:14, segui, diz a palavra de Deus, a paz com todos e a santificação, sem a qual o quê? Sem a santificação, olhe, diz assim, ninguém. Essa palavra é bem clara, né? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então tem muita gente enganado, mesmo mundialmente falando, que tem conhecimento das coisas de Deus e acha que, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, agora está tudo bem comigo, eu vou para o céu. Mas continua, não é, na sua vida, na sua prática, da forma que acha que pode viver, então está sendo enganado. Jesus é bem claro, se realmente não nascer de novo, não for salvo, não vai ver o reino de Deus. Ele falou isso para o religioso, um homem conhecedor das coisas de Deus, chamado Nicodemos, um príncipe em Israel. Nicodemos era, né, conhecedor, fariseu, fazia parte do sinédrio, religioso, tinha conhecimento das coisas de Deus, sabia da lei, dos costumes, das tradições, mas não era um nascido de novo, porque Jesus vai ao ponto com Nicodemos, né? Ele diz, olha, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Se não nascer de novo, jamais vai ver o reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esse nosso nascimento, o nascimento natural que eu e você, né, tivemos, o fruto da união de meu pai e de minha mãe, nasceu Herbert aqui, né? Só que ele já nasceu da natureza caída, natureza contaminada, natureza mesmo já pecaminosa, porque eu fui gerado pela semente, né, do pecado, pela descendência dos meus pais e dos nossos pais, Adão e Eva, toda a raça humana. Então, já nasce pecador, e só prova que é pecador porque pratica pecado, né? O homem, ele não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque a sua natureza é pecaminosa, apenas produz aquilo que ele já é. Então ninguém precisa, né, ensinar alguém a pecar. Ele já nasce pecador. E nessa condição, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é desobedecer à vontade de Deus. E não há, né, conciliação, não há comunhão do pecado com Deus, porque Deus é santo e pecado não vai entrar no céu. E se continuarmos nessa condição, o que resta para nós, infelizmente, né, é a condenação eterna. O inferno, o lago do fogo, está eternamente separado de Deus. Que triste realidade, né, do homem. Então, Jesus disse, olha, é necessário nascer de novo, ter um novo nascimento, ter uma nova natureza, agora espiritualmente falando. E como é que isso acontece, né? Jesus explicou para o Nicodemos que ele tem que nascer
da água e do Espírito. Esse é o novo nascimento. A água, em todas as Escrituras, representa a palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela ao homem a sua condição diante de Deus. Você não vai encontrar em nenhum livro desse mundo, de quem quer que seja, do homem mais capacitado, historiador que seja, né, dizendo que o homem é pecador e está separado da glória de Deus. Em nenhum lugar. Porque o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Ele não conhece, porque é loucura. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então, por isso que a palavra de Deus é importante, que é onde mostra. Você vai encontrar a história do homem, né? A história que Deus, o que Ele quis para o homem, a vontade de Deus para a humanidade, e mostra mesmo desde a queda até a redenção em Cristo Jesus. Mostra a sua condição. Então, as Escrituras Sagradas, é importantíssimo que nós assim tenhamos, né, a oportunidade de conhecer. Então, a água, que é a palavra, vai revelar a condição do homem diante de Deus. E, através da palavra de Deus, Deus usa, né, o Espírito Santo. E é Ele que, pegando, vamos colocar assim bem simples, né, a revelação da palavra de Deus a você e a mim, o Espírito Santo começa a convencer o homem que a palavra de Deus é a verdade. Convencer o homem da sua condição diante de Deus, de pecador, de separado, de perdido, de convencer o homem que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo como o Salvador, aquele que veio, que se tornou a tua e a minha semelhança, um homem. Agora, diferente, porque Jesus Cristo, ele não tinha pecado, né? Ele não nasceu, Jesus Cristo, como você e eu. Ele nasceu de uma virgem. E a fecundação não foi de um espermatozoide humano, não foi de José, não, mas foi do Espírito Santo. E aquele ente santo, né, porque Maria não havia sido contaminada em termos sexuais, né? Mas ela era pecadora. Mas ali aquele óvulo, com sem a contaminação, sem o contato humano, foi gerado um ente santo. A Bíblia diz que Jesus ora a Deus: corpo me preparaste, né? Corpo me formaste, perfeito. Então, santo. Então, Jesus veio como Deus, mas como homem, igual a você e a mim, porque ele viveu nesse mundo, foi visto como figura humana, reconhecido, né? Tinha sentimentos, tinha fome, tinha sede, tinha cansaço. Jesus chorou, angustiou a sua alma, e sendo Deus, mas perfeito, um mistério, né, que só Deus podia fazer. Mas ali no Calvário, Jesus Cristo se tornou pecado. Aquele que não conheceu o pecado, viveu nesse mundo sem pecado. Como é que nós provamos isso, né? A palavra de Deus prova. De 0 a 30 anos, Jesus viveu de uma forma oculta, não revelada ao mundo, né? Mas no seu batismo veio uma voz do céu, do seu Pai, que testificou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus não mente, né? Deus só fala a verdade. E Deus jamais diria que tinha prazer em alguém se essa pessoa só poderia ter prazer numa pessoa sem pecado. Deus não se compraz com o pecado. Então veio o próprio testemunho de Deus, né? Esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, testificando do nascimento até a sua idade de 30 anos, que ele era perfeito e sem pecado. Aí sim, né,
Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo, e com todo o poder, ele agora foi revelado ao mundo, e ali começou o seu ministério público, se apresentando realmente como o Filho de Deus, aquele que veio buscar e salvar quem? Perdido. Meus amados, só tem perdido, só nasce perdido nesse mundo. Não nasce nenhum bonzinho, não. A Bíblia diz que não há justo, nem sequer um. Então Jesus Cristo veio, né? E viveu o seu ministério. A Bíblia diz que ele percorria todas as cidades, todos os povoados, pregando o evangelho do reino, ensinando a palavra de Deus e curando toda sorte de enfermidades, provando que realmente ele era Deus, cheio de graça, de verdade e de poder. Que maravilha, né? Mas Jesus Cristo tinha um propósito, tinha um trabalho a fazer. E ele foi mesmo ao Calvário. E antes do seu martírio, ele tomou 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e levou ao monte. E ali a Bíblia diz que Jesus foi transfigurado. E ali naquele momento veio Abraão, aliás, Moisés e Elias, né? Os profetas e a lei. E ali junto Jesus foi transfigurado. O corpo dele passou a ser um corpo glorioso, o que hoje ele tem, para mostrar, né, um pedacinho do céu ali. E ali Pedro, Tiago e João viram aquela transformação tão especial. E veio uma voz do céu novamente e diz: este é o meu filho amado. A ele ouvi, em quem tem um prazer, provando mais uma vez que Jesus no seu ministério não cometeu pecado algum. E aí Jesus desceu e foi mesmo ao Calvário. E ali no Calvário a Bíblia diz que Deus, irmãos, meu amigo, colocou sobre ele o pecado. Jeová colocou sobre ele toda a nossa iniquidade, toda mesmo a nossa culpa, todo o nosso pecado foi colocado sobre ele. E Jesus ali foi feito pecado. A Bíblia declara que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por ti e por mim. Irmãos, isso é algo grandioso. Nós estávamos vendo na ceia o que Jesus sofreu, o que Jesus passou, se tornando pecado. Aquele que não conhecia pecado, mas no Calvário ele pagou o preço do pecado, cabalmente, com a sua morte, porque é decretado por Deus que o salário do pecado é o quê? É a morte. E nós morremos por consequência do pecado. Todos nós vamos passar pela morte. Então Jesus, quando se fez pecado, ele deu a sua vida, porque ele tinha poder. Ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu tenho a autoridade de dar e depois reaver. Essa autoridade somente ele tinha, mas quando ele se fez pecado, ele tinha que morrer. Não tinha conversa, né? Porque Deus, ele cobra o preço do pecado. E foi cobrado na pessoa de Jesus Cristo. E quando Deus o fez pecado, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus virou as costas para o seu Filho. A Trindade foi separada ali. Deus Pai e Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito, abandonou. Jesus clamou ali naquela cruz: Deus meu, por que me abandonastes? Porque Jesus Cristo estava com o teu pecado, com o meu pecado. E ele foi abandonado mesmo, deixado sozinho, entregue à condenação às trevas. A Bíblia diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Mas Jesus estava pagando o preço do pecado com a sua vida. Seu sangue foi derramado ali na cruz do Calvário,
sangue que é o pagamento, né? A Bíblia diz que não foi prata nem foi ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso, como sem mácula, o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já preparado antes da fundação do mundo e revelado a todos nós. E ali Jesus pagou o preço do pecado. E a prova da nossa, que ele tem o poder de dar a salvação, é que ele não ficou na morte, né? A Bíblia diz que ele foi sepultado, mas no terceiro dia o quê? Ressuscitou. Ressuscitou, está vivo, vencedor, vitorioso, venceu o diabo, a morte, o pecado, né? Então, ele hoje está à destra de Deus, vivo. Então, essa história da salvação, e a Bíblia é que revela. Eu estou contando como o homem pode entender a sua condição diante. A revelação de Deus não vai encontrar em nenhum livro nesse mundo, a não ser na palavra revelada por Deus. Então, meus amados, né, a Bíblia diz, Jesus diz, é pela água, né, pela palavra. Então, a palavra de Deus revela a nossa condição, revela a solução de Deus, né? E aí diz que o Espírito Santo, ele aplica a palavra, ele é o convencedor do homem. Ele veio com esse propósito, né? Para convencer o homem do pecado, da justiça de Deus e do juízo. Então, aquele que acredita, né, nessa verdade, e a fé de acreditar é o dom de Deus, e a fé de acreditar essas coisas vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que você vai crer? Peraí, pastor, tudo bem, mas acreditar, ter a fé. A gente começa a ter em ouvir a palavra de Deus. Por isso que o diabo, o inimigo das vossas almas, ele não quer que você escute a palavra de Deus. Ele não quer que você abra a palavra de Deus. O quanto mais longe da palavra de Deus você estiver, ele está sendo vitorioso. Porque a palavra de Deus, ela revela, não é? É a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, é bem claro, né? Quando o Espírito Santo ele atua, é porque a pessoa está lendo, está em contato, está mesmo buscando as coisas de Deus. E o que ele faz? Ele tira você. Ele não quer que você tenha contato com as coisas de Deus. E coloca um monte de coisa, né? Muito mesmo para te tirar, te afastar das coisas de Deus. Mas Jesus diz, olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E o novo nascimento é da água, a revelação da palavra de Deus e do Espírito. E ele aplica, né? Convence. E aí diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. E esse crer, esse acreditar é pela fé. E a fé é um presente, é um dom de Deus. E a Bíblia diz que não é de obras, né? De nada que você possa fazer, para que ninguém se glorie. E aí o Espírito Santo aplica e você passa a ser uma nova criatura. As coisas de entendimento, né, na mente, mudança do pensamento, mudança de direção, e há uma verdadeira conversão. Converter é uma mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de procedimento, uma virada assim de 180 graus na sua vida, né? O caminho que ia, caminho de morte, caminho de perdição, converter, virar e verter, né? Converter é ter essa presença do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo. E aí sim, passamos a ter esse novo nascimento. E a garantia é que o Espírito Santo passa a habitar em ti e em mim. Então, quando o Senhor Jesus fala e faz essa obra, passamos a ser salvos.
Passamos a ser mesmo agora santo. E devemos viver nesse procedimento. E aí nós paramos e queremos realmente tratar com os amados irmãos para as nossas vidas, né? Essa nova vida de salvo. Aí você passa a ser santo. E tem que estar nesse processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí nós levamos os irmãos para 1 Pedro, né? 1 Pedro, e semana passada nós falamos que íamos tratar. E aqui 1 Pedro, no capítulo 1, e o versículo 15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, né, o que Paulo está dizendo, chamados para ser de santos, né? Segundo é santo aquele que vos chamou, Deus te chamou, Deus me chamou e Deus é santo. Diz, olha, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Irmãos, é o alvo, eu coloquei assim, né? O alvo para a minha vida, é o alvo para a tua vida, é o alvo para a vida de todos aqueles que são chamados de Deus para ser santo. Como diz aqui, olha, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. E passa a ser a parte prática da nossa vida, do nosso viver. É nesse mundo, não é? É na sociedade, é na igreja, é na família e é em mim mesmo. 4 áreas que nós vamos ver da nossa vida que importa que nós também sejamos e busquemos, né? Nos tornai-vos santos, porque diz aqui, é em todo o vosso procedimento. Engloba, não é só num local, não é só numa situação, não. É em todo o vosso procedimento. É um alvo muito alto, irmãos. Que você e nem eu podemos e nem seremos vencedores se formos sozinhos na nossa, achando que podemos, com as nossas nossa própria força, com o nosso próprio, que não temos. Mas aqui é com a ajuda do Espírito Santo. Tornai-vos santos, né? Veja o que diz o verso 17. Ora, se invocais como Pai, isso é bem interessante, porque se, é o que a Bíblia está dizendo, eu invoco Deus como meu Pai, né? E ele diz, aquele que sem acepção de pessoas julga a cada um segundo as próprias obras, as obras de cada um. Veja, portai-vos, né? Com temor e tremor durante o tempo da vossa peregrinação. Então é importante que é o relacionamento individual com Deus, pessoal com Deus. É a tua e a minha peregrinação, a tua história, a tua vida com Deus, do dia do teu nascimento verdadeiro. A minha história, irmãos, agora dia 2 de novembro, vai fazer 20 anos. 20 anos, pela graça de Deus, que Ele me chamou para ser de Jesus Cristo. E depois eu entendi que eu já era escolhido, separado, eleito, predestinado, antes mesmo de eu existir. Eu já era de Jesus Cristo. Mas no dia 2 de novembro, aquele dia tão especial da minha vida, vou falar aqui o mais melhor, né? O mais melhor da minha vida foi quando o Senhor Jesus me chamou, chamado para ser dele. E ali começou a minha história com Deus, o meu relacionamento pessoal com Deus, a minha vida com Deus. E, irmãos, é interessante porque quando nós temos esse entendimento, vai mudar sim toda a sua história, toda a sua vida.
E eu digo para os irmãos porque mudou a minha. Antes eu estava num caminho que eu achava que era direito, mas que ia dar em caminho de morte, de perdição. Eu achava que estava fazendo as coisas a meu modo, a minha visão, que estava sendo correto. Mas eu estava, sinceramente, até totalmente enganado. Mas Deus foi maravilhoso e me deu esse novo viver, esse novo entendimento, esse novo pensamento. Passei a ter a mente de Cristo. Não só eu não, mas todo aquele que é nascido de Deus passa a ter a mente de Cristo. Parece até uma loucura, mas não é não, irmãos. É a verdade. Nós passamos a ter em nós o Espírito Santo que revela qual é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Então diz aqui, portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Então essa vida de santidade, essa vida de santificação, irmãos, é o alvo, E nós não temos que ter medo, não. Sabedores da nossa natureza, da nossa condição, de pecadores, porque essa carne aqui, ela ainda não foi remida. Nós escutamos na ceia Jesus dizendo, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, a carne ainda está contaminada, propensa. Nós temos as inclinações, nós temos os desejos, e a possibilidade de fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Essa é a condição dos filhos da desobediência, dos filhos da ira, que está todo o potencial. Mas aqui, com essa nova mudança de entendimento, de pensamento, de nova natureza, não somos mais filhos da desobediência. Muito pelo contrário, o que Pedro diz aqui, olha, verso 14, como filhos agora da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais, está vendo? Anteriormente, na vossa ignorância, Éramos ignorantes espiritualmente, mortos em delitos, em ofensas e pecados, Cegos de entendimento. Mas agora não. Foi aberto o entendimento, Foi tirada a parede da separação. Cristo, ele fez essa obra. Então, como tais, por isso que Paulo diz, olha, aos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. E chamados por quem? Pedro confirma, chamados por Deus, pelo Santo dos Santos. Aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Então, irmãos, vocês vão ter um pouquinho de paciência, Mas eu acho necessário entrarmos, aprofundarmos nessa área aqui que é importantíssimo para a tua vida, para a minha vida, Aliás, eu acredito que a pregação da igreja, a igreja verdadeira de Jesus Cristo, no mundo inteiro, devia ser essa. Se perdeu ao longo dos tempos. Falar de santo, de santidade, de santificação, é raro. É raro, é monótono. O povo quer graça, o povo quer divertimento, o povo quer aplauso, o povo quer mexer com a carne, Isso aí é muito fácil. Existem técnicas. Eu tenho até pena, às vezes, de denominações que fazem uma coisa ridícula, sabe? Aprende com o mundo. Tem cursos aí que os caras são bons nessa área, Mas eu vejo cada coisa ridícula, sabe? Sinceramente. Mas aqui a Bíblia diz, que nós devemos o quê? Nos tornar. Nós devemos buscar em Deus e é em todo o vosso procedimento. Irmãos, é em toda a área das nossas vidas. E o Pedro aqui ele mesmo mostra, porque era a preocupação dele, de Paulo, de João, todos os apóstolos,
como eu estava dizendo, né? A igreja perdeu isso. A pregação da igreja tem que ser salvação para o perdido, salvação para o ímpio e santificação para o crente. Vida santa. Até sabe quando? Até Jesus voltar. E ele vai voltar. Também não se fala mais, né? Na segunda vinda de Cristo, porque essa segunda vinda de Cristo para a igreja é a bendita esperança. E sabe o que diz? Todo aquele que tem essa esperança, ele se torna o quê? Puro, santo, ele se santifica. Então vai falar de segunda vinda? Vai não. Não vai. Não é porque querem deixar tudo da mesma forma. Estão inventando um monte de coisa, menos gastar. Olha, gastar que eu estou falando, 1 hora estudando a palavra de Deus. Não é? Ixi, não é todo mundo que quer mais não. Aliás, Paulo diz para o Timóteo, olha Timóteo, vou te alertar, porque continua nesses deveres, né? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende com toda a longanimidade, com todo o tempo necessário, porque haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. E esse tempo chegou, meus amados. Estudo bíblico nas igrejas não tem mais, acabou. É 10 minutos, né? Abrir a palavra de Deus, olhar o que Deus tem para nós, acabou. Dá trabalho. Os pastores não querem ter mais trabalho, está tudo na internet, já está tudo lá, tudo pronto. Só fazem vomitar, né? Vômito, já come coisa mastigada. Agora ter tempo de orar, de pedir a Deus, de sofrer. Eu não sou nada não, mas cada mensagem aqui é um sofrimento na minha vida, sabe? É um parto. E um certo dia eu estava lendo até o grande Spurgeon, né? E nesse ponto eu vi assim a semelhança dele. Ele dizendo que cada mensagem que ele dava, que ele fazia, que ele preparava, era uma luta, era uma guerra, era um parto. E é verdade, irmãos, porque nós estamos trazendo coisas de Deus, coisas diretas mesmo do céu. E isso aí o diabo não quer. Quem sofre o primeiro ataque somos nós. Quem se propõe mesmo a ser honesto diante de Deus, vai sofrer, né? Subir num púlpito? Nunca, irmãos. É uma responsabilidade muito grande. Eu subo aqui com temor, com tremor, reconhecendo a minha incapacidade, a minha deficiência, né? Mas tem gente que quer. Quer o quê? Quer dar show? Quer aparecer? Tem muito. Ali, o diabo tem seus ministros, né? Mas verdadeira a palavra de Deus que vai mexer com vidas, vai confrontar a pessoa como ela está vivendo, aí não. Aí nós vamos sofrer mesmo as consequências, né? Mas eu aprecio e tenho agradecido as orações dos irmãos que têm me ajudado no ministério aqui, né? Temos procurado mesmo a abrir e a expor a palavra de Deus dentro da nossa limitação, reconhecendo o que nós somos, né? Mas tentando ajudar, tentando mesmo esclarecer, mostrar. Então esses homens, eles dizem assim, né? Olha, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento, como filhos da obediência. Irmãos, a nossa santidade, a nossa santificação está intimamente ligada à nossa obediência à palavra de Deus. Começa com isso, né? Começa em obedecer, porque a Bíblia mesmo, o Senhor se alegra, Deus se agrada, Deus abençoa aqueles que andam em obediência, fazendo a sua vontade. Aliás, o alvo, né? O exemplo que nós temos para nós é o próprio Senhor Jesus Cristo.
A vida do Senhor Jesus, o alvo dele, aquilo que tomava todo o seu tempo, era fazer a vontade do Pai. Ele agradava ao Pai. Por isso ele diz, olha, o meu Pai está sempre comigo. Interessante, né? O meu Pai está sempre comigo porque o que eu faço é agradá-lo. O que eu faço é fazer a sua vontade, é obedecer a sua palavra. E Deus, irmãos, Ele não vai te abandonar, não vai te deixar, mesmo como Jesus viveu momentos difíceis. Aliás, Ele disse, no mundo tereis o quê? Aflições, angústias, dificuldades, mas tem de bom ânimo. Eu estou contigo, né? Eu já venci o mundo. E Jesus experimentou isso. O problema é que nós somos o quê? Desobedientes, né? Nós não queremos obedecer e vivemos da maneira que achamos que devemos viver e queremos receber as bênçãos do Senhor. Ele não vai dar não, porque Ele te ama, se verdadeiramente tu és filho, e Ele diz como um bom pai, Ele corrige os seus filhos, Ele disciplina os seus filhos. Você pede uma faca, né? Deus vai te dar uma faca? Jamais, porque Ele te ama. Não é o que diz a palavra de Deus? Não vai dar não, de uma vez que nós estamos em desobediência à sua palavra. Então, a santificação, ela está intimamente ligada em obedecer à palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e conduta. É muito difícil? Eu não vou enganar ninguém, é muito difícil sim, porque você e eu ainda estamos nesse corpo, e esse corpo é contaminado, essa carne, essa nossa natureza é contrária à natureza de Deus. Em ti e em mim habita, não é, se você é salvo, se você é crente, uma nova natureza. A natureza espiritual, que a Bíblia diz que ela faz guerra, é oposição, as duas não se conciliam. Então, fica bem certo disso, não adianta, né, você tentar arrumar algo que é impossível de ser arrumado, conciliar a carne com o espírito. E muita gente acha que pode, que dá. Por isso que está enganado e está caindo, está fraco. Não é porque não entende. Eu sei o potencial da minha carne, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos o quê? Alimentar a nova. A Bíblia diz que nós temos que reconhecer a nova. Temos que ter cuidado, né? Então o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, é nosso exemplo. E a palavra de Deus nos dá essa coisa tão especial, irmão, obedecer a sua palavra, caminhar. E aqui diz, né? E isso vai nos ajudar no nosso processo de santificação, em todo o vosso procedimento. E olhando aqui a própria carta de Pedro, há 4 áreas na tua vida e na minha vida que nós devemos observar e andar. A primeira é individual, é pessoal. Não é que eu coloquei assim, é no teu corpo. São 4 Cs, né, para a gente lembrar. É individual, é pessoal, é no meu corpo. A segunda área é na nossa casa, é na nossa família, é no nosso relacionamento familiar, é na casa, é no casal, é no relacionamento de homem e mulher, é no relacionamento de pai com filho, de filho com pai, é onde você e eu habitamos, a nossa casa, né? Santidade. Terceira área da nossa vida é na casa de Deus, aonde você está congregando, na casa de Deus, santidade na casa de Deus, procedimento santo, né? E a quarta é na comunidade.
aonde você vive, aonde você anda, aonde você trabalha, no mundo. Então, 4 áreas, por isso que é um alvo elevado, né? É altíssimo, mas sim, podemos ser vitoriosos, porque Jesus foi. E temos que entender, irmãos, que nem todos nós estamos no mesmo nível, né, de santidade, de santificação. Nenhum aqui está no mesmo nível, né? Mas uma coisa é certa, nós temos que estar progredindo. Não pode estar estacionado, nem muito menos regredindo. Nós não somos, a Bíblia diz, daqueles que retrocedem, né? Somos daqueles que avançam, que caminham. Então, eu tenho que entender isso e pedir a graça de Deus, o Espírito Santo está habitando, e obedecer a sua palavra, e aí vamos, né? Porque Paulo diz, nesse combate, nessa carreira, ele diz, combati o bom combate, né? É o combate espiritual, guerra mesmo. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. E vamos avançar, não é? Então, irmãos, é para nos animar, para esclarecer e mostrar essa guerra. Então, primeiro, eu estava escutando, eu acho que uns 2 estudos atrás eu falei, tornai-vos mesmo santo em todo o vosso procedimento. Primeiramente é no corpo, é individual, é pessoal. E aqui há uma guerra, né? A guerra entre a carne e o espírito. E os dois são opostos entre si, não há mesmo conciliação, mas temos a possibilidade de vencer sim. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja, a igreja de Corinto, que era uma igreja como qualquer uma. Havia pecado no meio da igreja, havia mesmo os crentes ali andando em procedimento mundano, feio, reprovado, faziam e praticavam coisas que no mundo até era vergonhoso e havia no meio da igreja. Eram crentes carnais, tinham o Espírito Santo, mas ainda estavam na carne. Então Paulo trata com essa igreja e ele fala sobre a santificação começando no corpo da igreja. Porque ele diz, olha, vós podeis mesmo glorificar a Deus nesse próprio corpo. Mas como, né? Sabendo de algumas coisas. Você e eu podemos glorificar a Deus nesse próprio corpo. Então ele chegou lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19 diz assim, olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, Paulo estava esclarecendo à igreja que acaso eles não sabiam disso? Olha, eu acredito que sabiam sim, porque esse homem, a Bíblia diz lá em Atos, na história da fundação dessa igreja, o apóstolo Paulo passou 1 ano e 6 meses naquela cidade, ensinando, né? Mostrando, instruindo, edificando aquela igreja. E eles sabiam sim, como aqui na Hebron, eu acredito que você deve saber, porque ao longo desses 22 anos da igreja, sempre foi mostrado, sempre foi falado que o Espírito Santo, ele habita no corpo daquele que é salvo. Então, não tem como não saber. Aí Paulo diz, olha, ele faz essa pergunta, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, esse teu corpo é o tabernáculo do Espírito Santo?
Não me pergunte como, porque eu não sei explicar, mas se você tem o Espírito Santo, ele habita em ti, nesse corpo pecaminoso. Porque a palavra de Deus eu acredito e é a verdade. E sabe como eu sei que é a verdade? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o mesmo Espírito que habita em nós que nós somos filhos de Deus. Sabe como é que eu sei? Porque o Espírito Santo, ele me mostra, ele me convence aonde eu estou indo, aonde eu estou andando, o que eu estou fazendo, o que eu estou praticando. Ele mostra, ele revela, ele esclarece. Agora, se eu sou desobediente, eu não ouço mais a voz do Espírito Santo, não é problema dele. Mas a Bíblia diz, né? Não, o quê? Entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Uma vez, ele sabe aonde você anda, ele sabe aonde eu ando, ele sabe o que eu estou fazendo, ele sabe o que eu estou praticando. Você pode enganar a tua mulher, enganar o teu irmão, a tua mãe, o teu pai, mas tem um que você não engana e nem esconde, é de Deus e nem do Espírito Santo. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que você tem uma responsabilidade muito grande, não entristecer o Espírito Santo que habita em vós. E viver uma vida em desobediência ao Espírito Santo é debalde. É uma vida mesmo desgraçada, desculpa falar assim. É uma vida mesmo sem... a pessoa nunca é feliz, verdadeiramente, porque anda em desobediência à palavra de Deus. Tem que parar. Sabe como é que resolve isso? Senhor, faça uma oração como eu tenho feito. Senhor, me ajuda. Eu creio que o Senhor um dia me salvou, me chamou, colocou sobre mim o Espírito Santo. Mas me ajuda porque eu deliberadamente estou desobedecendo a tua palavra. A culpa é minha, não é de Deus. Tem muita gente que culpa um irmão, uma irmã, a igreja, o pastor. Isso é coisa de menino. Culpa você mesmo. A culpa é tua. Se ajoelha, confessa, pede perdão de Deus, que Ele vai dar. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Então diz aqui, olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Agora, muito cuidado, porque tem muita gente enganada que foi criado na igreja, que aceitou Jesus, que um pastor forçou uma conversão, que foi convencido por homens, que foi batizado, e etc e tal, né? Mas, verdadeiramente, o Espírito Santo nunca habitou nessa pessoa. Então tem que parar, né? Pedir perdão. Senhor, me ajuda. Se tem um que ajuda, irmãos, esse é Deus. Aliás, ele só ajuda pecador, mas pecador arrependido, né? Não pecador sem vergonha mesmo, que vive praticando o pecado, que vive na prática do pecado. Ele não vai perdoar, não. Tem que tomar vergonha na cara e se arrepender verdadeiramente e pedir a graça de Deus. Se está em vós, o qual tendes da parte de vós, e que não sois de vós mesmo. Olha, o que está dizendo aqui? Se o Espírito Santo habita em ti, mesmo nesse corpo pecaminoso, ele não te pertence mais. Ah, eu mando em mim, não manda não. Ah, eu faço, não faz não. Porque é de Deus. Ou a palavra de Deus mente, porque diz aqui, porque fostes comprado por preço, se ele te comprou, tu pertence a ele. Agora, se não comprou, aí você está certo, né? Você faz o que tu queres. Mas se é de Deus, diz aqui, foste comprado por preço. E olhe, irmãos, agora, quando é agora? Agora, né? Já
pois, glorificai a Deus, aonde? No vosso corpo. Olha só, né? Eu posso glorificar a Deus nesse próprio corpo, sabendo, irmãos, como o apóstolo Paulo diz, um homem mesmo que, acredito, assim, um dos grandes batalhadores da fé, não é? Um homem que, acredito, no Novo Testamento, assim, teve grandes privilégios de ser até arrebatado ao terceiro céu, está na presença de Deus, viu e foi dado a ele coisas, revelações inefáveis, que ele diz que nenhum homem até é lícito dizer, né? Mas esse homem aqui diz que ele, ao mesmo tempo, era um igual a nós, que a cada dia ele esmurrava o seu próprio corpo, porque aquilo que ele gostaria de fazer, ele não fazia, né? Então era essa guerra, mas Paulo pode dizer no final da sua vida, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Esse é um alvo, irmãos, para as nossas vidas. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, sabendo, né, que ele não pertence mais a ti, que ele foi comprado, e eu falei agora há pouco o alto preço que ele custou. Sabe, irmãos, a gente tem até uma ideia um pouco errada. Você e eu, às vezes, somos acostumados a ouvir, olha, tudo bem, Deus perdoa o pecado, Ele é bonzinho, Ele sabe, né? Sabe tudo direitinho. Olha, Deus não perdoa pecado, não. Fique sabendo disso. Ele não perdoou e nem perdoa nenhum pecado. Ele cobra o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo pagou o preço do pecado. Então foi cobrado. Agora, ele perdoa porque o pecado foi pago por Jesus Cristo. E em Jesus Cristo ele perdoa sim. Mas que foi pago, foi. Não é? Então, como é que eu posso glorificar a Deus no meu próprio corpo? Vai ficar para a próxima semana, né? Mas leia. Acredita na palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor deixou a tua palavra, a tua revelação, a tua vontade para as nossas vidas. Senhor, eu reconheço que eu sou um necessitado da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. E eu te louvo, Pai, porque o Senhor abriu o meu entendimento. O Senhor deu a tua palavra, a revelação, e me deu o presente da salvação. O Senhor me chamou para ser de Jesus Cristo. Mas também, Pai, o Senhor me chamou para ser santo, separado. E o Senhor, Pai, tem me ajudado. Reconheço que sou um pecador nessa carne, que tenho mesmo falhado muito com o Senhor, e eu te peço que o Senhor possa fortalecer, fortificar, abrir ainda mais o meu entendimento, que eu possa obedecer, Pai, a tua palavra, que eu possa mesmo entender que eu não vivo mais para mim, mas para o Senhor, aquele que me comprou, aquele que me salvou. E eu acredito, Pai, que é a condição de cada amado que chegou aqui nessa manhã. Então nos ajuda como igreja aqui reunida. E, Pai, se há entre nós alguém que ainda não tem essa salvação, ainda não reconheceu a sua condição e entregou a sua vida ao Senhor, que o teu Santo Espírito faça essa obra. E aqueles que já têm, Pai, me ajuda até nessa nova semana que está iniciando, a deixar, a abandonar, a procurar te obedecer, a te buscar mais. E assim, Pai, que possamos te agradar e receber os benefícios do Senhor, conforme a tua vontade. Eu entrego mesmo
cada vida preciosa aqui em tuas mãos. No nome de Jesus, amém.